Daí, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o Prof. Cris, né? Cristiano Dias, estamos na área. A gente vai trocar algumas ideias, né? Vamos ver as questões do simulado, né? Lá do teu simuladinho que tu fizesse aí, que vai fazer. E daí, quero dizer para vocês, né, que é conhecimentos gerais. Daí sempre os alunos me perguntam assim, Sor, o que cai, né? Quais são os temas, os assuntos que podem aparecer? Daí é sempre legal a gente ter noção de que vai cair política, né? Vai cair conhecimento sobre política, sobre economia, sobre a estrutura da sociedade. Daí tu tem que considerar assim, né? Tem que dar uma olhadinha para ver se é Brasil que o teu edital está cobrando, se o teu edital está cobrando o estado, o município, né? Então tu fica bem atento, política, economia, estruturas sociais, né? Cultura pode aparecer, correto? Esporte, né? Já caiu questões cobrando situações, por exemplo, Olimpíadas, Copa do Mundo. Então essa situação assim, desse panorama mais amplo, é sempre legal tu estar atento, né? E sempre legal tu estar atenta. Então a gente tem assim, né? Economia, sociedade, política, cultura, esporte, segurança, transportes, segurança pública, né? Transportes, né? Daí saber bem assim também elementos de composição do espaço geográfico, né? Cai bastante questões sobre envolvendo a geografia, né? Geografia humana, a geografia da natureza, certo? Tem caído questões sobre regionalização do espaço, né, geográfico. Daí tu tem que considerar, é o município, é o estado, né, ou é o Brasil, né, o país, certo? Então fica bem atento assim, ó. Processo histórico também é legal, né, porque cai em conhecimentos gerais, política, economia, sociedade, e às vezes pode aparecer alguma questão te cobrando conhecimentos acerca do processo histórico. Né? Temos uma determinada realidade atual, algumas características, né, que acabam configurando, né, a realidade atual, características políticas, sociais, econômicas, e daí tu saber como chegamos até essa realidade, né, de que maneira chegamos até aqui, é o que eu comento com os meus alunos e com as minhas alunas, né, saber o processo histórico te ajuda. Conhecer o espaço geográfico, né, as principais características do espaço geográfico, e daí tu tem que considerar características físicas, né, elementos da natureza, clima, vegetação, relevo, né, hidrografia, e também elementos da geografia humana, né, tem a ver daí com demografia e também com elementos econômicos, né. Volta e meia as provas podem cobrar sobre a economia do lugar, né? Comércio, indústria, agricultura, agronegócio, né? Esses temas eles aparecem bastante, certo? E também são campeãs, né, as questões sobre ecologia e meio ambiente. Então é sempre legal, né, o cara estar atento nessa situação de reconhecer o espaço geográfico, né, as principais características, saber o processo histórico, conhecer as atualidades políticas, econômicas, sociais, né? E também observar essa questão, né, que envolve, por exemplo, né, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade. Esses são temas, urbanização, né, problemas nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, êxodo rural. Quer dizer, esses elementos todos eles podem aparecer na tua prova, tá? Lá na tua prova de conhecimentos gerais. E daí, né, eu tenho aqui hoje 10 questões que eu vou analisar com vocês. O prof vai ler as questões e eu vou tentar passar para vocês algumas ideias, né, sobre os assuntos que aparecem nas questões. E vou corrigir as questões com vocês, passando também o gabarito delas, correto? Vamos começar então, a gente tem uma primeira questão aqui, né, a questão de número 26, daí está escrito assim, pessoal, ó. Observe as sentenças a seguir. Primeiro, a segurança pública é o estado de normalidade
que permite o usufruto de direitos e o cumprimento de deveres, constituindo sua alteração ilegítima uma violação de direitos básicos, geralmente acompanhada de violência, que produz eventos de insegurança e criminalidade. Correto. 2. É um processo, né? Ou seja, uma sequência contínua de fatos ou operações que apresentam certa unidade ou que se reproduzem com certa regularidade, que compartilham uma visão focada em componentes preventivos, repressivos, judiciais, de saúde e sociais, tá? Então, primeira e segunda, né, sentenças, agora a terceira, a gente tem assim, pessoal, ó. O processo de segurança pública se inicia pela prevenção, né, e finda na reparação do dano, no tratamento das causas e na reinclusão na sociedade, então, do autor do ilícito, tá? Então, são 3 sentenças, né, 3 afirmações em relação à questão da segurança pública, né? Então, segurança pública, tu já entendeu, né, que tem a ver com ações que o Estado, né, que o governo, que os governos tomam, né, reconhecendo a região, conhecendo as principais características da região, o governo vai tomar algumas medidas, né, algumas situações para que procure evitar, né, o aumento da criminalidade e também, né, fazer com que o processo, pelo menos se busca um melhor processo, né, para essa situação da segurança pública. Correto? E daí, né, a questão 26, ela está te pedindo assim, ó, quantas são verdadeiras em relação à segurança pública? Pessoal, antes de dar aqui o gabarito para vocês, né, eu queria só dar uns toques, eu fiz uma colinha para mim aqui, né, para eu não esquecer, que é super importante uma questão assim, ó, vocês devem, né, procurar, por exemplo, quando forem fazer as pesquisas de vocês sobre segurança pública, né, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, e principalmente conferir o Atlas da Violência de 2020 e 2021. Quer dizer, é onde vocês vão encontrar, né, os números, né, as estatísticas envolvendo a questão da segurança pública, né, violência urbana, né, de que maneira a sociedade encara, de que maneira os governos têm agido e também os números, né? Então os governos, eles se utilizam desses números para depois tentar administrar de forma melhor essa questão, tá? Daí nós temos assim, pessoal, ó, todas as 3 afirmativas são corretas, tá? Então a sentença 1 está correta, a sentença 2 também está correta e a 3 igualmente, tá? Então 1, 2 e 3 vocês vão ter na letra E, Equador, então a questão 1, que é uma questão que versa, né, te pede alguns conhecimentos sobre a questão de segurança pública, tá? Correto, então 26 vocês podem marcar a questão, a alternativa E, Equador. Vamos ver a 27, pessoal. O que nós temos aqui, ó? Uma rede de transportes ampla e organizada é essencial para o desenvolvimento de um país, pois reduz o preço final das mercadorias e aumenta, né, a competitividade de um país no comércio global. Então é uma questão sobre rede de transportes, né, super massa que tu reconheça os principais modais, né, então rodoviário, hidroviário, aeroviário, né, dutoviário, sempre ficar atento a esses modais, a essas possibilidades, e aqui, né, nós temos uma questão então sobre rede de transportes. Está escrito assim, pessoal, ó, sobre a rede de transportes do Brasil, assinale as proposições corretas, tá? Na primeira, a gente encontra o seguinte, ó, o Brasil é um dos únicos países de grande extensão territorial onde o transporte rodoviário é responsável por mais da metade das cargas transportadas e quase a totalidade dos passageiros. Isso onera o preço dos produtos e não promove a integração regional. É o chamado custo Brasil. Daí, né, eu vou
vou te dar uma dica, né? Tu vai ali, sublinha com teu lápis amarelo ali, né? Com teu marca-texto, Custo Brasil, e tu também, né? Acredito que tu possas fazer uma breve pesquisa para tentar entender o que é esse tal de Custo Brasil. Tu vai perceber que essa sentença primeira, ela é verdadeira, né? Então a gente tem o Brasil como uma grande extensão territorial, corretíssimo, né? Transporte rodoviário é responsável por mais da metade das cargas transportadas, e daí, né, tu pode pensar assim, se o Brasil tem condições, né, de investir nas hidrovias e também nas ferrovias, por que que o Brasil investe mais, né, nas chamadas rodovias? Isso é histórico, ó, aquilo que o prof disse no início, né, reconhecer o processo histórico. Então tu vais perceber, conhecendo um pouco da história do Brasil, que pelo menos desde os anos 1950, né, e mais tarde ali no governo do regime militar, foi se expandindo, né, o número de estradas, de rodovias pelo Brasil, certo? Cada vez mais estradas, né? E esse foi uma jogada política daquele momento, né? De alguma maneira prestigiar ou favorecer, né, esta situação de que as montadoras, por exemplo, de automóveis estavam chegando ao Brasil, né? A industrialização daquele período, lá da época do JK, anos 50, vocês vão ter uma industrialização muito baseada na questão dos automóveis, e daí tu já entende também essa questão de integração que até hoje não se dá da melhor forma, né? JK já falava em integração, claro que se tu vai buscar o processo histórico, tu vai parar lá no Segundo Império, porque Dom Pedro II já comentava essas situações, né, no dia a dia do Segundo Reinado, essas propostas de tentar unir cada vez mais o Brasil, as regiões do Brasil, que isso pudesse facilitar, então, o crescimento econômico, né, do país, mas principalmente a partir dos anos 50, né, do nacional ali desenvolvimentismo, com capital estrangeiro, né, mas nacional desenvolvimentismo proposto pelo JK, depois a República Militar também vai ampliar esse tipo de ideia e de situação, tá? Mas a gente não tem ainda a melhor integração, todos os governos a partir dos anos 80 têm buscado alternativas para tentar, daqui a pouco, administrar melhor essa questão, correto? Então, pessoal, Custo Brasil, sublinha lá, o prof pediu para ti, né? Tem a ver com um indicador, né? Os governos se utilizam desses indicadores, os agentes econômicos se utilizam desses indicadores para tentar entender o porquê das dificuldades que o Brasil tem, né, para o que o prof chamou de crescimento econômico ali, né? Então existem dificuldades, os principais estudiosos do assunto assinalam, né, questões burocráticas, né, questões de impostos, questões trabalhistas também, né, fazem parte desse chamado Custo Brasil, o que acaba encarecendo o produto final, né, e deixando o Brasil daqui a pouco numa condição desconfortável em relação ao cenário internacional, né, para competir com outras nações. Mas a sentença 1, a proposição 1, ela é verdadeira, tá? Vamos ver a segunda, jovens, ó. O traçado das ferrovias brasileiras indica uma preocupação do governo, né, no sentido de promover a integração do território nacional, atingindo áreas longínquas do interior do país. Pessoal, se vocês puderem pesquisar sobre a chamada malha ferroviária, vocês vão logo perceber que é uma malha que se concentra principalmente na região centro-sul, né? Daí, quando o prof estava começando, né, este encontro, eu falei para vocês que regionalização é um tema que aparece bastante nas provas, né? Regionalizar o espaço geográfico. Para que regionalizar? Daí daí o prof falou para ti assim, centro-sul, né? Então tu já está ali te localizando. Então é o sudeste, é o sul do Brasil, alguma coisa para o nordeste, mas se a gente leva em consideração o centro-oeste e o norte do Brasil, a gente sabe que existem amplas dificuldades nessa questão da malha ferroviária, né? Então ali está dizendo assim, ó,
preocupação do governo. Na verdade é o contrário, né? Nós temos nos últimos 30 anos, 40 anos, uma espécie de os governos vêm deixando de lado, apesar de haver projetos, né? Existem projetos para construção de ferrovias, para tentar chegar à tal da integração, da melhor integração, né, do país, das regiões do país, para favorecer o crescimento. Contudo, ainda, né, isso não tem ocorrido de forma mais efetiva, tá? Então, a primeira, ela é verdadeira, pessoal, e a segunda é falsa. A terceira, no Brasil, nos últimos anos, houve um investimento maciço em hidrovias em função do Mercosul, e daí o cara já pensa assim, né, daqui a pouco, né, Mercosul, deixa eu ver, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, né, daí o cara lembra assim, pô, tem a bacia hidrográfica do Rio Uruguai, que é importante, né, na região, daqui a pouco tá correto, mas é falso, né, quer dizer, seria uma proposição ideal, mas é falsa, gente, tá? Então, no Brasil, nos últimos anos, houve investimento maciço em hidrovias, isso é falso. Tu já descartou, com certeza. Então, a 1 é verdadeira, a 2 é falso, a 3 é falso. A quarta, após um longo período de estagnação e relativo abandono, o governo federal passa a adotar, com a crise do petróleo, uma política de valorização do transporte de cabotagem para vencer as grandes distâncias do país. Pessoal, outra vez falso, né? Olha o que a gente tem aqui. A crise do petróleo, ela é dos anos 70, né? 1973 é a crise do petróleo, correto? E nós não temos essa valorização do transporte de cabotagem, tá? Para vencer as grandes distâncias do país. Falso também, tá? E a 5, jovens, os principais produtos transportados pelas ferrovias no Brasil são minérios, soja e café. Pessoal, minérios ok, soja ok, café ok, mas o principal produto transportado, né, os principais produtos transportados pela via ferroviária é principalmente o açúcar, né? Então faltou ali açúcar, faltou aqui também milho, então a gente tem elementos importantes, né, que são prioritários, que não aparecem ali, o que faz com que a 5 seja então falsa. Estão corretas as preposições, né? Deixa o prof ver aqui. Certo. Estão corretas as preposições 1 e 5, 1, 2 e 4, 2 e 4, 2, 3, 4 e 5, ou todas as proposições estão incorretas? Pessoal, a gente tem assim, ó. A gente vai ter o gabarito, então, né? 1 e 5 são corretas, tá? Então, na letra, questão 27, letra A. Mesmo, né, agora o professor deu uma conferida aqui, mesmo não tendo ali, né, a questão do açúcar e do milho, acaba que é 1 e 5, né, letra A, tá? Porque a 4 nós temos um erro grave ali, então não pode ser a B, de Brasil, não pode ser a C, Canadá, não pode ser a D, e a gente tem na E, né, todas são incorretas, a gente já viu que a primeira é verdadeira. Então, mesmo que falte ali, né, agora dando uma conferida aqui melhor, mesmo que falte açúcar e milho, o autor da questão considerou 1 e 5, então, letra A, o gabarito, tá? Na questão de número 27. Vamos ver a próxima agora, jovens amigos, ó. 28. Ao substituir o estado de bem-estar social, o estado neoliberal. Então, aí tu já notou, né, que é uma questão sobre economia, né? Macroeconomia. Está se falando em neoliberalismo, né? O neoliberalismo é uma retomada, né, pessoal? É uma retomada do liberalismo clássico, claro que com outras características. Quando o prof fala liberalismo clássico, nós tivemos isso principalmente, né, na virada do século XIX, início do século XX, a gente vai ter nas principais nações capitalistas do mundo daquele momento, Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha,
né, a gente vai ter propostas liberais. Propostas liberais entre eles, né, porque a gente sabe que é um momento também de que estas principais nações que o prof citou, elas estarão fazendo o neocolonialismo, principalmente na África e no Sudeste Asiático, né? Então, estas grandes potências, elas vão se utilizar do liberalismo. E o neoliberalismo é uma retomada. O neoliberalismo ele vai ganhar bastante força no final dos anos 1970 e início dos anos 1980 na Inglaterra e nos Estados Unidos. Tem a ver, né, pessoal, tem a ver com flexibilização de leis trabalhistas, tem a ver com liberdades para o capital estrangeiro, né? Tem a ver com as chamadas, aqui no Brasil isso é super importante, falou em neoliberalismo no Brasil, tu já associa com Fernando Collor de Mello, tu já associa com Fernando Henrique Cardoso, e agora, né, o presidente da República, Jair Bolsonaro, também pode ser considerado como um governo na economia, um governo que busca, né, se aproximar do neoliberalismo. Então, privatizações, né? A gente tem exemplos importantes de privatização acontecendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul com a Corsan. É algo bem atual, né? E tem ocorrido esta tentativa do governo do estado do Rio Grande do Sul, né, de chegar à privatização da Corsan, com a ideia de melhorar os serviços, né, de oferecer melhores serviços com preços adequados para um maior número de pessoas, considerando também que a Corsan, de acordo com alguns analistas liberais, consideram a Corsan uma empresa deficitária, uma empresa que acaba não desenvolvendo o melhor serviço e atendendo a população. Apesar de que há pessoas, né, outros estudiosos, daí mais à esquerda no espectro político, que consideram que o neoliberalismo seja ruim, no final das contas, para a população, porque pode encarecer o produto, né? Porque a iniciativa privada ela vai daqui a pouco tomar as rédeas ali para administrar e ela pode encarecer o produto. Isso acontece às vezes, né? A gente tem exemplos históricos sobre isso, tá? Mas também a gente sabe que em algumas situações, né, em algumas áreas, as privatizações trouxeram sim desenvolvimento econômico, emprego, né, renda e melhores condições para a população. Correto, jovens? Então, ao substituir o estado de bem-estar social, o estado de bem-estar social é lá nos anos 1930, 1940, 1950. O estado de bem-estar social tem a ver com aquela ideia do governo, né, daqui a pouco, gerar emprego, principalmente na construção civil, né, gerar emprego para atender as demandas, principalmente as demandas pós-crise de 1929. Certo, jovens? E o neoliberalismo, ele substitui o estado de bem-estar social a partir dos anos 70 e 80. 78, 80, 82, né, a virada ali dos anos 70 para os anos 80, a gente vai ter na Inglaterra e nos Estados Unidos, correto? Depois na Alemanha, chegando até a Alemanha no decorrer dos anos 80, e no Brasil no final dos anos 80 e início dos anos 1990. Vamos ver. Letra A, né? Substituir o governo mínimo do estado de bem-estar social. Aqui tu já notou que está falso, né, jovens? Vocês já notaram que está falso, porque governo mínimo tem a ver com o neoliberalismo, é o estado mínimo, né? Neoliberalismo propõe um estado enxuto. Então o governo não deve, né, se meter, entre aspas, né, em algumas áreas da sociedade, tem que deixar, o governo tem que se preocupar com a segurança, com a educação, né, geração de emprego, essas situações, e daqui a pouco condições para gerar emprego, né, o que não é o caso aqui na letra A, tá? Então, letra A é falsa. Letra B, substituir o fluxo transnacional de mercadorias do estado de bem-estar social por barreiras alfandegárias mais rígidas. Neoliberalismo, liberalismo. Então é liberdade de comércio, favorecer a liberdade de comércio, não tem a ver com
barreiras alfandegárias mais rígidas. É ao contrário disso. Então, letra B vocês já devem ter descartado. A gente tem na letra C assim, pessoal, ó. Flexibilizou as leis trabalhistas do estado de bem-estar social. Tu já deve ter percebido que é essa a correta, né? Ao substituir o estado de bem-estar social, o estado neoliberal flexibilizou as leis trabalhistas. A gente tem isso no Brasil desde 2016, por exemplo. Correto? Nós temos, né, a chamada flexibilização das leis trabalhistas desde o governo Michel Temer, né, bastante apoiada agora no governo Jair Bolsonaro. Então é letra C, tá? 28 vocês podem marcar, letra C, Canadá. Correto? Daí na letra D tá escrito assim, né? Substituiu o toyotismo do estado de bem-estar social pelo fordismo. Na verdade, o estado de bem-estar social ali, anos 30, 40, 50, tem a ver com o fordismo e não com o taylorismo, que é algo que surge na indústria, né? A partir dos anos 70, principalmente, com mais força nos anos 80 e 90, e daí tu já pode sublinhar ali, né? Principalmente os tigres asiáticos, né? Que vão se desenvolver bastante. O Japão também vai se desenvolver bastante na questão industrial, tecnológica, principalmente a partir né, do advento ali do toyotismo, tá? O fordismo é mais antigo. Letra E, aumentou impostos para o financiamento de políticas públicas. Estado neoliberal aumentando impostos. Isso é uma discrepância, né? Tá? Não está correto. Certo? Então vocês na 28 podem marcar letra C, Canadá. Vamos ver a próxima? O que nós temos mais aqui? Questão de número 29, ó. No governo do presidente Jair Bolsonaro ficou extinto o Ministério da Cultura, que se tornou uma secretaria do Ministério. Letra A, Ministério da Educação. Letra B, da Cidadania. Letra C, da Ciência, Tecnologia e Inovações. Letra D, do Turismo. E letra E, das Comunicações. Pessoal, o prof, vocês já devem ter percebido ali, né? Então vocês podem colocar... O prof vai pedir para vocês colocar, né, a alternativa Dinamarca, tá? 29 é letra D, Dinamarca. Muito atual isso, né? Aqui é uma questão, dependendo da data, é uma questão de atualidades, como vocês podem perceber, né? Cai política em conhecimentos gerais, cai atualidades. Vocês estão percebendo que é uma questão que foi pensada, a banca pensou essa questão. No momento que a banca lançou a questão, o gabarito seria letra B, Brasil, Cidadania, né? A secretaria, o Ministério da Cultura, né, virou essa Secretaria Especial da Cultura agora, seria do Ministério da Cidadania. Contudo, isso já mudou, e é isso que o prof quer que vocês se atentem, né? Não é mais da Cidadania, passou a ser agora do Ministério do Turismo, tá? E o ministro do Turismo atual é o senhor Gilson Machado Neto, né? Do PSC. Legal, gente? Então, dê uma olhadinha ali, né? 29, o gabarito é D, Dinamarca, por causa dessa mudança no decorrer dos últimos meses. Correto? Legal, fica bem atento então. Vamos para a próxima, né? Questão de número 30. Tá? Vamos dar uma espiadinha na questão de número 30 agora. Nos termos da Constituição da República, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: letra A, atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Letra B, atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde. Letra C, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino fundamental e médio. Letra D, educação básica obrigatória e gratuita, cabendo aos estados e Distrito Federal atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. E letra E, educação básica obrigatória e gratuita, né? Cabendo aos municípios atuar de forma prioritária nos níveis de ensino fundamental e médio. Pois bem, questão sobre, vendo alguma situação envolvendo a Constituição brasileira. Procurem lembrar que a Constituição atual ela é de 1988. Ela vem sendo revista
nos últimos anos, principalmente nos últimos 5, 6 anos no Brasil, esta Constituição de 1988, considerada a Constituição Cidadã, né, conhecida como Constituição Cidadã, porque tem a ver com ampliação de direitos, né, principalmente direitos sociais e direitos trabalhistas que estão sendo revistos, né, tá havendo uma flexibilização que tem a ver com o neoliberalismo que a gente viu na questão anterior. E daí, pessoal, Constituição da República, 1988, sendo revista, né, sendo reformulada essa Constituição. Daí a gente tem as reformas trabalhistas, as reformas na Previdência e assim por diante. Correto, jovens? Dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... Vocês podem marcar letra... deixa o prof ver aqui. Letra B, né? Questão de número 30, tu vai marcar letra B, Brasil. O Estado, tá lá na lei, né? O Estado ele deve se comprometer. Então, com atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, e daí tu considera a educação básica, né? Ensino fundamental e ensino médio, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação, assistência à saúde. Então, letra B, na questão de número 30, tá? Brasil. E daí a gente tem ali algumas situações que fazem com que as outras sejam falsas, né? Atendimento em creche e pré-escolas, crianças de 0 a 6 anos de idade. Isso aqui não tem a ver com, não tem a ver com a questão federal, né? Então tem a ver com a questão mais dos municípios. Assim como, né, a gente tem, na letra D, a gente tem assim, ó, educação básica, obrigatória e gratuita, cabendo aos estados e ao Distrito Federal atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Não, né? Estados e Distrito Federal seria o ensino médio, tá? Mas se preocupar mais com o ensino médio. E na letra E a gente tem educação básica, obrigatória e gratuita, cabendo aos municípios atuar de forma prioritária nos níveis de ensino fundamental e médio. Municípios é fundamental e também as creches, tá? Então, na 30, vocês podem marcar letra B, Brasil. Vamos dar sequência, jovens? Vamos para a próxima, né? Questão de número 31. Ó, uma questão também sobre atualidades, né? Envolvendo a pandemia. A pandemia tem sido cobrado já nos concursos pelo Brasil afora, né? Tem caído questões sobre a pandemia. Esses tempos, só para que vocês tenham uma ideia, caiu uma questão cobrando o nome da cidade, né? A cidade em que surgiu o surto, né? Que depois, mais tarde, né, quando se espalha pelo mundo, vai se tornar uma pandemia, né? Cobrando lá a cidade de Wuhan, por exemplo, uma importante cidade ali do centro-leste da China, né? Uma importante cidade industrial, na área educacional também e militar, né? E a partir dali, então, desta cidade do centro-leste da China é que vai se expandir, né? Mais tarde, chegando ao sudeste asiático, chegando ao oeste da Ásia, depois norte da África, sul da Europa e Américas, né? Se tornando numa pandemia, então. Questão de 31, deixa o prof ler para vocês aqui, ó. Com relação à pandemia do Covid-19, é sabido que os primeiros casos foram registrados na China e que posteriormente a isso, rapidamente, o vírus se espalhou por outros países do mundo. Sendo assim, quais as possíveis causas dessa rápida expansão? Letra A. Os ventos do clima das monções contribuíram para levar o vírus até os países vizinhos. Já percebeu que isso é falso, né? Não são os ventos, né? Não tem a ver com o clima, não tem a ver com a questão da natureza, então a letra A tu já deve ter descartado. Nós temos na letra B o seguinte, ó, comércio de produtos industrializados levava o vírus pelos navios mundo afora. Isso não deixa de ser uma verdade, mas não é a questão mais prioritária no momento. Porque a gente tem a letra C, que ela é mais completa, tu entendes? Está escrito assim, ó, globalização
E globalização, né? A globalização do capitalismo, a globalização ela começa no final dos anos 80, se desenvolve pelos anos 90, a globalização do capitalismo, né? Que é uma mundialização da economia, então é uma economia para o mundo todo, e a gente sabe que a China é uma das grandes potências, né, na questão industrial e na questão comercial. Então a globalização e o fato da China ser o país mais populoso do planeta, vocês podem colocar ali, né, por isso, né, que se espalha de forma rápida a doença, tá? O vírus, né? Então 31, letra C, Canadá. E aí na letra D a gente tem animais contaminados escaparam do mercado de Wuhan, ali o nome da cidade que o prof tinha colocado para vocês, contribuíram para expandir o vírus, isso é falso. E o mercantilismo colonialista chinês, mercantilismo é algo lá do século XVI, né? Século XVI, século XVII, não tem a ver com o processo histórico atual. Então na 31 vocês vão colocar a questão ali da globalização e também da China ser o país mais populoso do planeta, tá? Letra C, Canadá, na 31. Vamos ver a próxima? 32. O conceito de desenvolvimento sustentável foi forjado por meio de intensas discussões globais. Qual alternativa melhor descreve as intenções do desenvolvimento sustentável? Pessoal, aqui nós temos um assunto, um tema que tu deves te preparar com bastante carinho, né? Vocês devem se preparar com bastante carinho, porque é um tema que cai muito, é muito abordado nas provas, pelo Brasil afora nos concursos aí, no geral. Cai muito sobre desenvolvimento sustentável. E a ideia tem a ver, né, de cobrança, assim, porque é um tema muito atual, apesar, né, de a gente saber que tem ali um processo histórico, como o prof já comentou contigo, que é importante saber, desde os anos 60, 70, né, tem essa nova consciência sobre fazer com que os países cresçam, gerando emprego, gerando renda, gerando situações mais confortáveis para a população, melhores condições de vida para a população, fazer crescer, mas sem atingir e degradar demais a natureza, né, o meio ambiente. Entendem? Então é fazer o crescimento econômico, não deixar de lado o crescimento econômico, porque é importante para os países, né, para as economias, como o prof já sublinhou contigo, sem atacar, né, demais, né, destruir a natureza. Então a gente tem assim, ó, conceito de desenvolvimento sustentável foi forjado por meio de intensas discussões globais, pelo menos desde os anos 70, a gente tem conferências mundiais, né, sobre ecologia, sobre meio ambiente, sobre desenvolvimento sustentável, né? Vários fóruns são realizados pelo mundo afora com esta questão, né? Debatendo, discutindo, tentando trazer essa questão à tona cada vez mais, né? Porque é uma preocupação muito grande atual em relação aí à destruição do meio ambiente, principalmente pensando nas gerações vindouras, né? Nas gerações futuras, correto? Então a gente tem assim, ó, qual alternativa melhor descreve as intenções do desenvolvimento sustentável? Na letra A a gente tem assim, pessoal, ó, atender às necessidades atuais e possibilitar a preservação dos recursos para as gerações futuras. A gente já tem então na 32, letra A, né? América, tá? Argentina, né? Vocês podem marcar ali a letra A na 32, ó. Desenvolvimento sustentável, atender às necessidades atuais, né? Melhores condições de vida, mais emprego, mais renda, melhor acesso à educação, à saúde, a saneamento básico, né? Então, atender às necessidades atuais e possibilitar a preservação dos recursos da natureza, os recursos que a natureza oferece para as gerações futuras. Então tá, 32, letra A, né? Argentina, vocês vão marcar ali. Daí, se vocês forem ler as próximas, vocês vão perceber que as letras B, C, D e E, elas têm equívocos, né? Por isso que a gente vai marcar a letra A. Ali na letra B está escrito assim, ó, promover a utilização indiscriminada dos recursos ambientais.
Isso é profundamente falso, né? Desde os anos 70 e 80. Apesar, deixa o prof fazer um parênteses aqui, né? Apesar de que existem grupos, né, político-econômicos, e são os mais radicais, né, que propõem ideias de utilização total dos recursos, correto? Que as necessidades das sociedades devem ser prioridade. Então, né, retirar da natureza tudo que essa sociedade necessita, tá? Às vezes sem se preocupar com as gerações vindouras. Existem grupos assim. Assim como existem grupos também que são os chamados grupos do conservadorismo, né? Tem o protecionismo, tem o conservadorismo. E conservar o meio ambiente significa não tocar de maneira alguma nos recursos da natureza. É um movimento radical também, é minoria, assim como aqueles que querem utilizar, né, de forma efetiva, né, diariamente, de forma contínua, sistemática, os recursos da natureza, também é uma minoria. Né? A grande maioria, daí a gente pode contar talvez aí 80% dos grupos políticos, né, são de pessoas que buscam o desenvolvimento sustentável, por isso que a gente chama de preservação, né, da natureza. Tá? Então, letra B tu já descartou, letra C está escrito assim, ó, fomentar a desigualdade social nas regiões mais desmatadas do planeta. Não, né, desenvolvimento sustentável não tem a ver com aumentar ou incentivar ou fomentar as desigualdades sociais, até pelo contrário. Letra D, auxiliar na preservação somente das reservas indígenas, isso é falso, né? Então, não só as áreas indígenas devem receber um tratamento adequado, mas também qualquer outro tipo de área, né, envolvendo as questões da natureza devem ser respeitadas e melhor administradas, né, pelo Estado e também pela sociedade. Então tu descartou a letra D, Dinamarca, e na letra E está escrito assim, pessoal, ó, incentivar o crescimento industrial por meio da utilização de combustíveis fósseis, né? Então aí tu já associou com petróleo e tu sabes, né, vocês devem saber que nas últimas décadas, né, tem se buscado fontes alternativas, né, e o petróleo tem sido aos poucos, ainda que bastante utilizado, tem sido aos poucos, né, substituído aí por outras possibilidades. Então o desenvolvimento sustentável ele não incentiva o crescimento industrial por meio de utilização de combustíveis fósseis, tá? Outras fontes de energia estão sendo estabelecidas, né, para o crescimento comercial, para o crescimento industrial, para o crescimento econômico dos países. Então a letra E tu já descartou. Então nós temos na 32, letra A, né? Desenvolvimento sustentável tem a ver com atender às necessidades atuais e possibilitar a preservação dos recursos para as gerações futuras. 32A, América. Vamos ver mais uma aqui, questão de número 33, sobre o estado do Rio Grande do Sul, pessoal. Né? Aquilo que o prof comenta sempre, né? Deixa eu comentar com vocês o seguinte, ó. Eu tenho uma dica aqui que é ver o atlas socioeconômico, né? Sempre buscar fontes oficiais. Daqui a pouco tu te preocupa um pouco, tu fica pensando assim, mas é fonte oficial, é o governo fazendo propaganda de si próprio. Tá, isso até pode acontecer, mas geralmente as bancas, elas buscam estes sites oficiais das prefeituras, dos governos estaduais e também do governo federal para retirar questões dali. Então tu fica bem atento, tá? Tem caído bastante, assim, as bancas, sim, elas se preocupam e elas vão nesses sites oficiais e retiram dali informações para bolar, né, para montar as questões que mais tarde tu vais fazer lá nos concursos, correto? Então, Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul, né? Dá uma espiadinha. Na afirmativa 1 ali, sobre o estado do Rio Grande do Sul, né? Considere as seguintes afirmações. Na primeira a gente tem assim, ó. O Rio Grande do Sul conta com uma rede multimodal de transportes relativamente bem estruturada e capilarizada. Entretanto, possui uma matriz excessivamente centrada no transporte rodoviário, como é no Brasil inteiro, né, praticamente, principalmente no Centro-Sul e Nordeste. Tá? Então a primeira é verdadeira, tá? 2. No Rio Grande do Sul, em função da diversidade de clima, né, solos e relevo, há a formação de distintos ecossistemas
derivados de dois grandes biomas, a Mata Atlântica e o Pampa. É verdadeiro, tá? Então nós temos, ó, bioma, né? Ecologia, meio ambiente, desenvolvimento sustentável, ecossistemas, biomas. Esses temas caem nas provas, caem bastante nas provas. Vocês devem ficar bastante atentos e atentas, tá? No Rio Grande do Sul nós temos basicamente esses dois biomas, Mata Atlântica e Pampa, tá certo? A questão do clima no Rio Grande do Sul, né? Muito se bateu, durante décadas, né? Você falou que o clima no Rio Grande do Sul ele é subtropical. Tá correto isso, mas alguns autores têm trabalhado com outras possibilidades, né? Além do clima subtropical, também a existência de um clima oceânico, né? Principalmente na região de divisa ali com Santa Catarina, próximo ao litoral do Rio Grande do Sul, na divisa com Santa Catarina. Então seriam, né, pelo menos dois tipos de clima no Rio Grande do Sul, assim como a questão de solo e relevo, né? A característica básica do relevo do Rio Grande do Sul é a questão dos planaltos. Nós vamos ter dois planaltos, né? Um no norte, um mais ao sul, com a depressão central, né? Por exemplo, onde fica a cidade de Santa Maria, vindo até a região metropolitana, né? Essa área é uma área de depressão, tá? Porque nós temos duas áreas ao norte e ao sul com elevações, né? De planalto, certo? Então, a 1 é verdadeira, a 2 também é verdadeira. A 3, jovens, a gente tem assim, ó, a estrutura fundiária do Estado se diferencia de acordo com a região, alternando o predomínio de grandes e médias propriedades no centro-oeste do Estado, com médias e pequenas unidades de produção centro-leste do Estado. Ó, de novo, regionalização, né? Então, o autor da questão ele já regionalizou o Rio Grande do Sul aqui, e daí tu tá imaginando, né, daqui a pouco, um mapa aí do estado do Rio Grande do Sul, e tu tá imaginando assim, ó, centro-oeste, né? A área do centro-oeste é uma área que vocês vão perceber que existem, né, as chamadas grandes e médias propriedades. Tem a ver ali com o agronegócio, a agricultura e também com a pecuária, né? Então tá certo, centro-oeste do estado, a gente tem grandes e médias propriedades, e o centro-leste, né, que tem a ver com a região metropolitana, tem a ver com o litoral, tem a ver com a região sul ali também. Vocês vão ter Pelotas e Rio Grande, também tem a ver com a Serra Gaúcha. Vocês vão ter o predomínio de médias e pequenas unidades de produção. Então, 1, 2, 3 corretas, né? Na 33, então, tu vai marcar letra E. 1, 2 e 3, tá? 33, então, gabarito E, Equador. Certo, jovens? Vamos para mais uma? Questão de número 34. Olha só, o que nós temos aqui? Vamos ver. Avalie as questões a seguir que tratam das fontes de energia e sua importância. Primeiro, as fontes de energia exercem papel importante nas atividades humanas. Delas se originam eletricidade e combustíveis, que são úteis para a produção e transporte de bens e mercadorias. Segunda, são as fontes de energia mais utilizadas no Brasil: petróleo, hidrelétrica, carvão mineral e biocombustíveis. Terceira, a evolução das fontes de obtenção de energia teve impacto direto no trabalho humano. A energia facilitou e agilizou as atividades produtivas. Quarto, no Brasil, as fontes de energia são prioritariamente as renováveis, como a energia eólica, energia solar e hidrelétrica. Estão incorretas as alternativas, pessoal. Né? São incorretas. Vamos ver de novo. As fontes de energia exercem papel importante nas atividades humanas, isso é verdade. A 2, são as fontes de energia mais utilizadas: petróleo e hidrelétrica, isso é verdade. Carvão mineral. 3, evolução das fontes de obtenção de energia teve impacto direto no trabalho humano. Está correto também. Nós temos só a 4, então, como falsa, né? Então vocês vão marcar letra D, Dinamarca. Apenas a alternativa 4 está incorreta, né? E ela diz assim, ó: no Brasil as fontes de energia são prioritariamente as renováveis, como a energia eólica, energia solar e hidrelétrica. Não,
Na verdade, a gente tem ali, vocês já leram a 2, né, as fontes de energia mais utilizadas no Brasil, petróleo, carvão mineral, né, hidrelétrica. Então vocês percebem que a 4 está errada, né, equivocada. Vocês vão marcar a letra D, Dinamarca, na questão 34. Certo, jovens? O que nós temos mais aqui? Vamos ver. 35, né? Essa é a nossa última questão, né? Foram 10 questões aí envolvendo temas sobre os chamados conhecimentos gerais, né? Questões sobre economia, sobre sociedade, sobre geografia da natureza, ecologia, meio ambiente, transportes, né? Política ali, caiu questão sobre o governo Bolsonaro, economia, macroeconomia, falamos ali do liberalismo e da globalização, né? Tivemos também questão sobre a pandemia, tá? Então são 10 questões com temas que muito provavelmente serão abordados lá na tua prova, tem bastante chance de cair esses temas, né? Vamos para a última então, tá? Desta nossa análise aqui, o professor corrigindo com vocês o gabarito, a provinha, né? E passando o gabarito. Vamos ver, 35, tá? Na década de 1990, assistiu-se ao crescimento do fundamentalismo islâmico no mundo, sobretudo nos países pobres no norte da África e do Oriente Médio. No Afeganistão, o grupo fundamentalista Talibã tomou o poder em 1996 e impôs no país uma ditadura teocrática, com um governo contrário à ocidentalização dos costumes. Sobre o Talibã e outros grupos fundamentalistas que atuaram e continuam atuando até os dias atuais, é correto afirmar que... Então, olha só, essa questão, vocês podem até incluir ali, né? Puxa uma setinha, escreve do ladinho. O Talibã governou, né, nos anos 90 ali, tá? O Talibã tomou o poder em 1996, tá? Mais tarde, os Estados Unidos, né, vão intervir na região e vão reorganizar o governo, mas... né, como vocês têm acompanhado, devem estar acompanhando, né, nos últimos dias aí, no mês de agosto, né, a gente teve, de 2021, né, a gente teve essa situação de o Talibã retornar ao poder com a saída das tropas dos Estados Unidos, né, que lá estavam. Durante 20 anos, né, os Estados Unidos passaram, tropas norte-americanas passaram de forma oficial a administrar a região, né, a considerar a região como uma região de tensão e estabelecer lá as suas atividades. Correto? Então a gente tem assim, ó, letra A. A partir das invasões organizadas, né, pelos Estados Unidos ao Iraque, descobriu-se que os grupos terroristas ali instalados possuíam imensos arsenais de armas nucleares e químicas. Pessoal, letra A vocês vão descartar, né? Porque houve suspeita de que havia estas armas, né? Esse tipo de armas de posse dos grupos terroristas, né? Que seriam armas ali nucleares e químicas, mas não se confirmou. Então os Estados Unidos e os aliados, né, dos Estados Unidos ali chegaram até a região ali do Iraque e perceberam, depois de anos, né, na região, de que não se confirmava, né, esta situação, essa ideia de que poderia haver esse tipo de armamento. Então a letra A tu já descarta, por favor. Vamos ver a letra B. Está escrito assim, jovens, ó. Das mais famosas ações desses grupos, em especial a Al-Qaeda e o Hamas, está a organização da chamada Primavera Árabe, movimento que assolou o Oriente Médio. Pessoal, a Primavera Árabe, ela tem um marco, né, que é o ano de 2011. Então são 10 anos de Primavera Árabe, né? Essas coisinhas assim a gente tem que estar atento também, né? Quando um fato histórico importante faz aniversário e tem relação com a atualidade, isso pode sim cair na prova, né? Porque os Talibã, por exemplo, os Talibã retomaram o poder no Afeganistão, então isso pode aparecer na prova, pode te cobrar na prova também algum elemento de processo histórico, tu tem que estar atento a isso. Tem uma questão de regionalização ali, conhecer o espaço geográfico, né? Tá se falando em Oriente Médio ali,
E também tu tem que considerar, além do Oriente Médio, tu tem que considerar para a Primavera Árabe o norte da África, né? Certo? Então vai imaginando essa região, essa é uma região de tensão, nós temos principalmente ali, é uma região também de maioria islâmica, né? Então nós temos uma tensão política, temos uma questão econômica, que tem a ver com gás natural, tem a ver com petróleo, né? E outros elementos, quando a gente fala no Afeganistão, vale associar daqui a pouco com o ópio, né? Existe esse interesse, existe essa ideia, tá? Mas principalmente o que aparece nas provas, né, é a questão econômica relacionada com petróleo, basicamente, e também a questão cultural envolvendo o islamismo, né? Então a gente tem assim, pessoal, a letra A tu já descartou, e a letra B, né? Primavera Árabe é um movimento da população, então é um movimento social, não tem a ver com movimento de grupos extremistas. Então a Al-Qaeda e o Hamas são grupos extremistas, né? O Hamas até tem um braço político agora, mas são grupos, né, historicamente conhecidos como grupos extremistas. E a Primavera Árabe é um movimento da população daqueles países, tá? Então, que países, né? Vocês podem anotar lá: Tunísia, Egito, Líbia, Iêmen, Síria, Marrocos, né? Jordânia, Argélia, Arábia Saudita. E daí o prof comentou contigo aqui Síria, né? Síria pode aparecer na prova de conhecimentos gerais, porque tem sido bastante notícia a questão desta crise, né, humanitária por qual passa a Síria já há quase uma década, né? Então a letra B tu descartou, tá? Letra A e B a gente descartou. Vamos ver a letra C. O Estado Islâmico, né, é um grupo jihadista, sendo uma dissidência da Al-Qaeda, inspirando-se nesse grupo. Querem criar um Emirado Islâmico nos territórios da Síria e do Iraque. Exato, pessoal. Não esqueçam, né? A gente tem assim, ó, jihad, né? Jihad é a chamada guerra, a Guerra Santa, né? A guerra que os islâmicos fazem, né? Os muçulmanos fazem contra os infiéis. Então eles consideram uma guerra justa, eles consideram uma guerra santa e é chamado, né, de jihad, certo? O que mais nós temos? Letra D. Os ataques terroristas que vitimaram a França em 2015 foram considerados uma retaliação dos fundamentalistas ao apoio francês aos ataques norte-americanos no Iraque e no Afeganistão. Não, né, a França se dividiu bastante, né, a sociedade francesa, e até no governo francês a gente percebeu naquele momento que havia uma divisão ali sobre de que maneira agir, né, em relação a essa tensão entre os Estados Unidos e o Afeganistão. Tá? Então a letra D tu descarta. Na letra E está escrito assim, ó: os ataques terroristas que ocorreram em 2001 na cidade de Nova York foram liderados pelo grupo fundamentalista Talibã, por isso a invasão que os Estados Unidos fez no Afeganistão a partir do ocorrido. Pessoal, vocês devem lembrar, né, que os ataques terroristas em Nova York, as chamadas Torres Gêmeas, né, um centro econômico importante ali do mundo globalizado, né, dos Estados Unidos e do mundo globalizado, aqueles ataques foram feitos, né, pela Al-Qaeda, né? Então é por outro grupo de extremistas islâmicos, não pelo Talibã. Então tu descarta a letra E, Equador. E então nesta última questão que a gente analisou aqui, pessoal, né, a questão de número 35, nós temos o gabarito letra C, Canadá. O Estado Islâmico é um grupo jihadista, sendo uma dissidência da Al-Qaeda, inspirando-se nesse grupo. Querem criar um Emirado Islâmico, né? Procurem lembrar que Emirado tem a ver com emir, né, o termo, o conceito emir, que são aquelas pessoas que se consideram descendentes do profeta Maomé, né? Então, um Emirado Islâmico nos territórios da Síria e do Iraque. Letra C, Canadá, para a questão de número 35. Pessoal, então está aqui, né? Fizemos a nossa atividade, as nossas 10 questões, então, tá? Trabalhei com vocês então estes temas, né, questões de relações internacionais ali, né, envolvendo o Oriente Médio, envolvendo a Síria,
envolvendo os grupos extremistas, algo que é notícia, bastante notícia ultimamente. Trabalhamos questões sobre ecologia e meio ambiente, vimos questões sobre política nacional atual, também vimos uma questão sobre macroeconomia, né, envolvendo ali os conceitos de estado de bem-estar social e o conceito de neoliberalismo e também o conceito de globalização. Tá, a gente viu questão também sobre os transportes, né, e também uma questão sobre pandemia. Ou seja, são assuntos da atualidade envolvendo política, economia, sociedade, cultura, né, entre outros temas que são cobrados lá nas provinhas de conhecimentos gerais. Eu espero que vocês tenham aproveitado, vocês podem procurar pelo prof também se tiverem interesse para trocar uma ideia daqui a pouco, né, sobre esses temas, tá? Cristiano Dias, vocês podem procurar, vão achar o velho lá no Face, tá? Vocês deem uma olhadinha se quiserem. Espero que vocês tenham aproveitado, né? Continuem estudando, continuem batalhando, força sempre aí. Até mais, pessoal.